Como esquecer o seu amor? Como esquecer o seu perdão? Nos satisfaz o meu ser. É interessante, esse cântico, ele chama a gente à memória, pensar no sacrifício de Cristo, e no final dizer que isso nos satisfaz. Vamos para o cântico 45. Em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra o seu amor por nós. Amor cruz, em que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus na cruz demonstra o seu amor por nós. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Cântico 52, Pai Deus. Quero ser, Senhor amado, como vaso na
tarde de alegria fluiu em meu coração. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a razão do meu viver. Hoje vamos mostrar esse amor maravilhoso. Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Ele não é filho de Deus e conhece Deus. Ele não ama, não o conhece, por Deus é amor. Deus é amor. Devemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Ele não é filho de Deus e conhece Deus. Quem não o ama, não o conhece, pois Deus é amor. 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 Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Vou falar um pouco sobre a ceia do Senhor. Sabemos que essa carta é a carta que vai falar a primeira vez sobre a ceia do Senhor. A gente, às vezes, pensa que é Marcos, Mateus, Lucas, que falam sobre a ceia do Senhor pela primeira vez. Mas nós vimos que Paulo recebeu essa revelação e foi o primeiro que escreveu falando sobre a ceia do Senhor. E graças a Deus que a gente vê aqui que dentro do contexto dessa carta existia muito insubordinado. Subordinado a tal ponto de ter intriga, de falta de amor, irreverência através da imoralidade e várias coisas que estavam acontecendo no meio daquela igreja. E ele, no contexto aqui, ele vem falando que os irmãos estavam tomando o cálice indignamente. Né? A gente vê um chamamento, uma vida casta, uma vida em santidade. E ele queria que aqueles irmãos entendessem isso. Porque eles estavam comendo, ele não estava se libertando, mas ele estava comendo para a própria liberação. E aqui ele dá esse ensinamento geral, que vai servir também, né, para Mateus, Marcos e até o próprio Lucas, que fala sobre a ceia do Senhor. Então, a gente entende que ele recebeu essa revelação diretamente naquele momento que ele teve com o Senhor, durante os 11 anos que ele começou a ler
a antiga aliança, buscando Cristo na antiga aliança. E ele é o escritor que mais fala sobre o Novo Testamento, colocando aqui no Novo Testamento. E aí a gente vai entender que Deus é um Deus zeloso. E Ele quer a sua igreja sem nenhuma ruga e sem nenhuma mancha. E Ele vem chamando essa atenção. Vamos ver aqui o versículo 23, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Deu certo aí? Bem? Então, porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu, e disse isto: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Em outras palavras, fazer isso com gratidão. Por semelhantemente, modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazer isto todas as vezes, beber em memória de mim. Porque toda vez que comeres este pão, beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aí no versículo 28, ele diz: examine, pois, o Senhor a si mesmo, examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Não há nenhuma proibição. O que ele tem que fazer? Se examinar e comer. Jesus, lá no livro de João, ele fala o seguinte: aquele que não se alimenta do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Mas aquele que come e bebe do meu sangue, eu lhe manifestarei a ele e ressuscitarei ele no último dia. Então essa, irmão, é a nossa esperança, que o nosso Senhor, Ele vai aparecer pela segunda vez. E se a gente não estiver com Ele, a gente vem juntamente com Ele. Se a gente tiver partido nessa carne, a gente vem juntamente com Ele. E nós aqui teremos um corpo transformado. Porque nós estamos se alimentando do espiritual. E nós estamos, no decorrer da semana, nos examinando, nos olhando para nós mesmos. E assim, vivendo em novidade de vida. Eu queria convidar o irmão que vai ter o privilégio de partir o pão para a Deus. Pai amado, Pai maravilhoso, em nome de teu filho Jesus, te agradecemos, meu Deus, por esse sacrifício santo, sem nenhuma mágoa, mas assim, meu Deus, se tornando, Pai, um pecador caminho. Nós estamos anunciando a morte do Senhor, comendo esse pão, até que o Senhor venha. Cuida, meu Deus, da tua igreja, desde que a gente alicerçado mais e mais no Senhor e na tua palavra, para a gente não pecar do Senhor. Nos ajuda, Pai, a crescer espiritualmente e assim também, Pai, passar, meu Deus, essas novidades, essas bem-aventuranças, aqueles que não conhecem. E em nome de Jesus, abençoe esse pão, que é um alimento espiritual, e simboliza o teu corpo. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Senhor, eu te agradeço pelo sangue derramado naquela cruz, não só por mim, mas pelo mundo inteiro. Esse é o derramamento para uma nova aliança. Te agradeço, meu Deus, pelo Senhor ter lavado meus pecados através do sangue do teu filho Jesus. E não deixou ele na morte, ressuscitou ele no terceiro dia. Para a gente também, meu Deus, ter a mesma esperança. E em Cristo Jesus, eu te agradeço por esse suco, que é o símbolo do sangue do teu filho Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão, me ajude aí, é o canto 56, página 11. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto tão lindo, tão juvenil, coroa de espinho, o povo lhe deu. Elohim, Elohim, lama sabachthani, lama Baba, o Filho de Deus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o mestre ensinou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera, sem ter compaixão, e deram vinagre. Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai.
fizeram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia, a morte e a dor, a luz se fez treva, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. A massa patane clamava ao Pai, o Filho de Deus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças morrer, o Mestre ensinou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera, sem ter compaixão, lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia, a morte e a dor, a luz se fez treva, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Que bom estarmos aqui neste culto ao Senhor. Eu estava ali atrás e de vir para cá, né? Eu estava me lembrando do que eu vi esses dias a respeito da incredulidade das pessoas, né? Como as pessoas ainda acreditam em contos, em coisas que são controversas, que diz a palavra do Senhor. Eu estava vendo a chegada daquele ator Henrique Castelo. Matou com bala, o cara veio afeiçoado de aparência. Ele veio para estar aqui em Pacatuba, representando Jesus. Na crucificação, Jesus passou. É uma peça teatral, né, que é toda montada. Eles montam aquela peça para atrair pessoas e vem pessoas de várias regiões do país para estar ali acompanhando naquele momento. Aí contratam um cara totalmente da controvérsia que diz a palavra do Senhor. Fala em Isaías, né, que nós vimos lá no Paraibaba, a respeito da aparência do Senhor, que ele não tinha uma boa aparência, né? Aí eles pegam aquele homem que é todo tem uma boa aparência e colocam para representar Jesus. Então, para mim, ela já começa a primeira mentira da história de Jesus, que os homens querem contar. E realmente as pessoas não querem buscar conhecer o que diz a palavra do Senhor. E eu vendo aquilo ali, eu fiquei assim pensando, que passa na cabeça das pessoas, investimento que é feito ali. O
cara ganhou um cachê enorme, viu, para ali. Uma coisa que poderia ser usado realmente para um crescimento do Evangelho do Senhor, ajudar muitos necessitados. Um cara só consegue levar uma boa quantia por uma representação mentirosa. E eu vendo aquela eu fiquei meio assim, pensando como ainda, no mundo de hoje, as pessoas ainda aprendem mentiras. Sendo que tem a palavra nas nossas mãos, com livre acesso, para poder a gente conhecer realmente a verdade. E aquela ali me deixou triste, quando eu vi aquela ali. Mas este é o momento, irmãos, da oferta do Senhor. O momento esse que nós temos aqui, como um dever de cristão, um reconhecimento ao Senhor diante daquilo que Ele nos dá, porque nós não temos nada e tudo é do Senhor. O ar que respiramos, a vida que temos, as terras onde estamos, tudo é do Senhor. E o Senhor foi aquele que passou grandes dores para nos fazer presente aqui hoje. Nós não temos noção de tamanha dor que o Senhor passou, o quanto que Ele sentiu para poder nos dar a vida. Não essa vida que temos aqui na terra, mas uma vida que é eterna. Eu creio que seja esta vida que nós estamos aqui procurando. Nós não estamos procurando uma vida boa e plena nesta terra, mas nós estamos trabalhando para ter uma vida plena nos céus com o Senhor. Pois para isso Ele nos criou. Mas enquanto nem o Senhor volta e nós ainda não fomos de acordo a Ele, né? Mas esse dia vai chegar. Nós temos que viver como pessoas que realmente são imitadoras do Senhor, como pessoas que realmente confiamos no Senhor, como pessoas que realmente fazemos e amamos assim como o Senhor nos amou e tem nos amado. Mediante isso, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 12, verso 41 diante. Aqui nós vamos ver o relato do próprio Jesus sobre uma mulher. O texto fala sobre uma mulher que era viúva. E ela já tinha uma vida difícil por ser viúva. E o texto fala que ela era uma viúva pobre. Então as condições dela não eram muito boas. Porque a mulher nesta época ela não poderia trabalhar, ela não tinha as condições que existem hoje. Ela vivia realmente debaixo da dependência do seu marido. E quando aquele falecia, ela vivia dependendo de outras pessoas. E era uma vida difícil. Mas o texto fala assim: e estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, equivalente ao quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo que esta pobre viúva deitou mais que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram o que lhes sobejavam, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Como nós vemos, eu já falei, era uma mulher que era viúva e pobre. E no momento como esse que estamos aqui, o Senhor observou como estava sendo lançado aquelas ofertas. E viu homens, mulheres, que tinham bastante dinheiro, e lançavam muito dinheiro. Mas o Senhor fala que estes lançavam aquilo que lhe sobejava, o que lhe sobra.
Darmos o que sobra quem faz, porque não está fazendo, falta. Agora, quando temos que tirar aquilo que pode fazer falta, nos faz entristecer, pois nos causa um sentimento de desconfiança. Será que vai faltar? Como eu vou conseguir suprir a minha necessidade? E às vezes nós queremos reter. Mas esta pobre viúva, aqui fala que ela tinha 2 pequenas moedas. O valor de um quadrante. O valor da época, eu não sei dizer quanto, mas eu sei dizer que era muito. Pois foi o Senhor que disse. Porque ela depositou tudo que ela tinha. Você imagina você depositar tudo que você tem dentro do Senhor? Como essa mulher fez. Eu não falo nem só dos nossos recursos financeiros, não. Eu faço realmente de depositar o nosso melhor. Que é a nossa vida. É o nosso corpo. Porque às vezes o dinheiro é bem fácil de depositar. Porque nós estamos constantemente trabalhando e constantemente recebendo. Mas depositar a nossa vida, depositar a nossa trabalho, depositar os nossos sentimentos no Senhor é algo bem difícil. Porque nós somos pessoas que raciocinamos, somos impulsivos, somos ansiosos, temos vários defeitos. Mas por muitas das vezes nós não queremos abrir mão do nosso orgulho para se depositar no Senhor. Essa mulher depositou 2 pequenas moedas. Era tudo que ela tinha para sustento. E ela não depositou querendo algo em troca. Ela depositou, pois eu creio que ela reconheceu que tudo até aquele dia era providência do Senhor. Não era providência de homens. Ela não sabia o que ia acontecer com ela ali. Mas ela foi dar e entregou tudo que tinha. E hoje, o que é que nós podemos demonstrar ao Senhor Jesus? O que é que nós temos realmente a depositar diante do Senhor como oferta? Porque esse momento aqui da oferta, ele é o mais simples que podemos ofertar, como eu já falei. Mas as nossas vidas é algo difícil de depositar. Por muitas das vezes nós não queremos depositar isso, pois nós ainda não confiamos plenamente no Senhor. Porque se confiássemos, muitas das coisas a quais passamos, a quais muitas vezes achamos que não vamos conseguir passar, nós passaremos sempre dando graças ao Senhor. E às vezes eu me pego assim, sabe? Achando que eu posso tudo, sendo que eu não posso nada. Às vezes eu acho que o meu trabalho, o meu conhecimento, ele vai dar tudo aquilo que eu preciso. Mas tudo que eu preciso é do Senhor. O que for acrescentado, o que for confiado para me administrar, porque o Senhor me permite. Não é só por causa do meu esforço. Por permissão do Senhor, irmãos. Pois tudo que somos e que temos vem da permissão do Senhor. Vamos estar de pé e vamos orar ao Senhor. Meu Deus, que é maravilhoso. Senhor, eu quero te agradecer por mais dia de vida que o Senhor nos deste. Por mais oportunidade que o Senhor nos confiou de estarmos aqui, Senhor. Diante da tua presença, reunido com esses irmãos, no seu propósito, é de entoar, é de clamar, é de adorar o teu nome, Jesus. Senhor, como eu já falei, ainda não somos homens e mulheres que realmente temos depositado tudo que temos ao Senhor. Ainda temos retido alguma coisa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa que nós não venhamos estar retendo nada a Ti. Que nós possamos confiar plenamente na Tua graça, no Teu senhorio,